Aí, mesma coisa em relação à Previdência. Você fala assim, precisamos migrar para o sistema de capitalização, porque é uma fraude o sistema de repartição por uma razão simples, por causa da demografia. O que vai acontecer é o seguinte, você não está levando recurso para o futuro. Hoje um jovem dá o dinheiro, o idoso se aposenta, mais tarde não tem o jovem para dar o dinheiro, não vai se aposentar nenhum dos dois. Então você precisa criar uma alternativa. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile, o Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza, o acesso à riqueza. Acabaram as greves, porque os trabalhadores são proprietários, são sócios do progresso, eles participam do lucro das empresas. Não tem greve de trabalhador no Chile há 30 anos, tem greve de estudante pedindo para a escola ser grátis, mas não tem greve de trabalhador. Porque ele é uma pessoa que trabalhou com Pinochet. Isto aqui é uma informação, não é nenhuma piada. Ele, jovem técnico, vindo de Chicago, trabalhou com o ditador sanguinário, torturador, traficante de droga, Augusto Pinochet. Isso tudo aqui também é história. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, veem o Chile como exemplo para a aplicação de medidas econômicas liberais e se inspiram no sistema previdenciário de lá. O modelo chileno de capitalização da Previdência, pioneiro na América Latina, foi implementado com sucesso há 40 anos, mas enfrentou problemas e agora precisa de ajustes. O Chile passa por uma onda de protestos violentos desde o dia 18 de outubro. Tudo começou como uma manifestação contra o aumento do preço das passagens de metrô em Santiago, de 800 para 830 pesos, o que equivale a cerca de R$ 4,80. Depois, os protestos acabaram se expandindo para outras questões, como saúde, educação, moradia e aposentadoria. Especialistas avaliam que, apesar do desenvolvimento econômico promissor, o Chile possui grande desigualdade social, causada principalmente pelo sistema de aposentadoria, que aposenta boa parte da população com renda menor que um salário mínimo. Além disso, a saúde e a educação são quase completamente privadas e custam caro. No país, 1 em cada 3 pessoas maiores de 18 anos está endividada. O Chile chegou a esse colapso todo porque é absolutamente impraticável a modelagem. E a modelagem ancestralmente é assim, o Chile depende, como o Brasil está indo de novo para depender, excessivamente de commodities. E no caso do Chile, com um portfólio de commodities muito restrito, que é basicamente o cobre, fruta e pesca. Então, isto daqui não paga eletroeletrônica, não paga química fina, não paga bem de capital e as populações mundiais todas aspiram a um padrão de consumo moderno. Então, o que é que o Brasil está fazendo? Com o Lula, com o PT, com o Fernando Henrique, com todo mundo. Está destruindo a indústria na ilusão de que nós vamos pagar o nosso modo moderno de vida com commodities. Qual é a característica das commodities? Na história da humanidade, sem faltar nenhum. Só não quer ver quem é burro ou cego ou mau caráter. As commodities elas oscilam de preço. Então, só para você ter uma ideia, o Lula pagou essa farra de consumo vendendo petróleo a $110, minério de ferro a $190. Quando a Dilma é derrubada, o minério de ferro estava sendo vendido a 38 e o petróleo a 30. E aí você tem, qual que é o problema da Venezuela? Monocultura do petróleo. Agora, por que a tensão na Venezuela desacelerou? Porque o petróleo está em alta e aí desacelera a crise na Venezuela. Sabe quanto é que custa um litro de gasolina na Venezuela? 2 centavos, 3 centavos. Puro populismo, negócio de esquerda. Esquerda do cacete. Esquerda do cacete, todo um bando de mentiroso, um bando de demagogo, de caudilho, né, que não tem menor compreensão estratégica, que quer que o povo estabeleça uma dependência personalíssima de fulano gritando. Isto é o velho caudilismo sul-americano. O que tem de esquerda, pelo amor de Deus? Qual a saída do Chile? Qual vai ser o fim ali dessa... Veja, eles foram longe demais. Nós, no Brasil, estamos indo para o mesmo rumo estratégico, né? Então, para eles ali, eles vão ter que fazer uma questão fiscal grave, vão ter que corrigir. Então, vão ter um problema fiscal e inflacionário, como desdobramento desse fundo do poço que não está ainda, não se atingiu ainda, porque as concessões apressadas que o governo está fazendo com medo da rua, não guarda coerência com as contas. Então, vão ter que fazer a contribuição patronal na Previdência, que o Guedes queria fazer aqui sem contribuição patronal. Vai ter que fazer a contribuição patronal e vai ter que subir imposto. Milhares de pessoas foram às ruas de Santiago e outras cidades chilenas para comemorar os resultados do plebiscito constitucional.
A opção pela aprovação da reforma se impôs com esmagadores 78% dos mais de 7,5 milhões de votos registrados. Com o resultado, o Chile dá início a um processo para substituir a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet, considerada a origem das desigualdades sociais que provocaram os protestos que tomaram o país desde outubro do ano passado. No plebiscito, os chilenos também optaram, com quase 80% dos votos, por uma comissão constitucional integrada somente por membros escolhidos por voto popular. A outra opção era uma convenção mista, que também participariam parlamentares em exercício. A votação deveria ser realizada no primeiro semestre, mas foi adiada devido à pandemia. Agora, os chilenos voltam às urnas em 11 de abril para escolher os constituintes que vão redigir em até um ano uma nova Carta Magna para o país. Como todos sabem, o modelo de previdência do Paulo Guedes, ou seja, o de capitalização privado, não foi aprovado e continuamos com o mesmo sistema. O Ciro é totalmente contra o modelo do Paulo Guedes, mas o atual aprovado também não funciona mais. Agora mesmo, se você for olhar, Zé Fernando, as contas da Previdência estão destruídas. Por quê? Porque o maior efeito da tal reforma da Previdência foi empurrar para a informalidade uma gigantesca quantidade de brasileiros. Ou seja, a receita da Previdência despencou e agora o buraco da Previdência, depois da reforma da Previdência, aumentou profundamente. Por quê? Porque essa gente não entende nada, não estuda, não conhece o Brasil, não acompanha a experiência internacional. Só tem 3 países do mundo que insistem nesse regime de repartição do Brasil: a Argentina, a Venezuela e nós. E nesse assunto, esses dois não são propriamente boas companhias para o Brasil. E a nossa proposta é o seguinte: 3 pilares. Um pilar é uma previdência mista com 3 colunas. A primeira coluna é um programa de renda mínima de cidadania, equivalente a um salário mínimo disponível para todo brasileiro que tenha podido ou não tenha podido contribuir. Por quê? Porque já é assim, só que sem transparência. Quando a Constituinte, por exemplo, de 88, em boa hora, na minha opinião, botou para dentro para receber 10 milhões de trabalhadores rurais, a Previdência trincou. Por quê? Porque tem um sistema de repartição em que a contribuição do empregado é que financia o que o aposentado vai receber. Se eu pego de uma vez só e boto 10 milhões para dentro para receber sem ter contribuído, a conta fecha, a conta quebra. Está direito botar os trabalhadores rurais? Na minha opinião, está. Direitíssimo, mas isso não é conta do orçamento da Previdência, isso é conta do Tesouro. Então eu estou propondo que todo mundo que não pôde contribuir venha para esse primeiro pilar e incondicionalmente, se pôde ou não pôde contribuir, receba um salário mínimo. Eu chamo isso de manto social. Não, e isso é a resposta para um futuro. Quando nós chegarmos a resolver o nosso problema, nós vamos encontrar o desafio do século XXI. Qual é o desafio do século XXI? Com robótica, automação, inteligência artificial, o emprego vai sumir. Gente com problema de qualificação simplesmente vai ficar inútil para o mercado de trabalho novo. E nós precisamos garantir que essa gente tenha direito de comer, de se vestir, de viver com dignidade. Portanto, esse é um programa de renda mínima que vai, no futuro, resolver o problema da empregabilidade precária de vastos setores da nossa nação. O segundo pilar mantém a repartição, só que com o teto que já está posto hoje. Então, fica um teto de repartição. E aqui nós precisamos entender um probleminha. Qual é o tamanho do déficit e onde é que ele está? Aí você tem coisas terríveis para ver como o Brasil é desigual e como a política só protege os maiores, só protege os grandes, só protege o privilegiado. Quanto é que era o déficit que eu disse esse ano para vocês? 50 bilhões. Pois bem, os militares custam para a Previdência Social brasileira, por ano, 47 bilhões de reais. Sabe quanto eles contribuem? 3. Quanto é o déficit dos militares? 44 bilhões de reais, dos 50 bilhões de reais de déficit da Previdência. Por cabeça, o regime geral da Previdência, onde 83 de cada 100 reais dessa famigerada reforma vão pesar o sacrifício, o déficit por cabeça é de R$ 1.400 por ano, no regime geral dos trabalhadores. E é aí que eles vieram agravar toda a perversidade da reforma da Previdência. Sabe o que fizeram com os militares nesse assunto? Nada. Aumentaram o salário a pretexto de que vão aumentar a contribuição, de maneira que o saldo foi a maior para eles. Não há desrespeito nenhum aos militares, apenas nós precisamos apontar o dedo, não interessa quem seja o poderoso.
senão nós não vamos achar o caminho do Brasil. E agora eu faço com certo despudor, porque tem 9 ministros oficiais generais. 9. Eu já contei 127 oficiais superiores nas diversas agências do governo. Portanto, não está direito isso. Sabe quanto é o déficit por cabeça de um servidor do Legislativo? R$26 mil por mês. Sabe quanto é o déficit dos militares? R$124 mil por cabeça por ano. Onde é que está o buraco? Quer ser justo, quer ser decente? Vamos tratar as coisas como elas são. Portanto, nós estabeleceríamos uma previdência social única, garantindo os direitos adquiridos na transição, com um teto de repartição de R$4.800. O terceiro pilar, atenção, Fernando Haddad, e somente o terceiro pilar, em linha com as práticas dos 60 maiores países do mundo, que eu estudei de um por um, para ser sério e tratar o povo brasileiro com o respeito que merece. 60 países nós estudamos com a minha equipe. Pois bem, o terceiro pilar é de capitalização de adesão voluntária, ou seja, eu tenho 4.800 garantido pelo governo, e se eu quiser receber mais disso, eu passo a contribuir para um fundo. Quais são as diferenças para o Paulo Guedes? Público, no meu caso, privado, no caso dele. Isso é uma diferença brutal. Porque o privado é o seguinte, você pega o fundo de pensão dos trabalhadores e joga na jogatina da Bolsa de Valores, joga na jogatina dos títulos públicos, joga na jogatina da especulação financeira, deixa os bancos cobrar a comissão de 10%, 20%, 30%. E se der lucro, o banco leva, e se der prejuízo, o camarada mica e perde a aposentadoria dele, como está acontecendo no Chile, que é o único país dos 60 que tem um regime de capitalização privado sem participação patronal. Outra diferença brutal, o Paulo Guedes diz que falta dinheiro e está dispensando na proposta dele a contribuição dos patrões. Veja bem, diz que falta dinheiro, que tem um déficit de 180. A principal ferramenta de financiamento é a contribuição patronal. Ele dispensa. E o Fernando Haddad diz que é igual, minha. Eu cobro a contribuição patronal igualzinho. E mantenho, para além de estatal, mantenho sob o controle dos trabalhadores. E obrigo a aplicação desse ativo, dessa poupança, a risco zero na transição. Mensagem de Ciro Gomes feita hoje, 26 de outubro de 2020, pelas redes sociais. O gesto largo, generoso e comovente dado pelo valoroso povo chileno é cheio de consequências para ele, mas também para toda a nossa região e especialmente para o Brasil. Ideia, exemplo, militância. Foi assim que a liderança chilena se reencontrou e uniu a nação. Democracia não é regime de concessão feito por lideranças personalistas. É regime de conquista de uma cidadania empoderada. México, Argentina, Bolívia, Chile. Os ventos da democracia e do poder popular verdadeiro estão soprando. Levanta Brasil.